Quem abriu, diga amém. Deus é muito bom. Salmo 34, 17. Cuidado é o primeiro ponto. Você tem que reconhecer. Por exemplo, quando eu falo com uma pessoa, a pessoa está no ministério, ela prega, e eu dou dica de pregação. Poxa, você acha que eu estou querendo mal daquela pessoa? Prega assim, faz assim, desse jeito dá certo, a pessoa não escuta, entra no ouvido. Você sabe que aquela pessoa não está disposta a se submeter a uma autoridade. Então não vai durar muito tempo. E já sabe que é curto prazo isso, né, gente? Isso é em todo lugar, toda esfera. Onde você for na sua vida, você não sabe se submeter a ninguém, não vai para frente nunca. Amém, gente? A gente fala bem. Jamais eu falo mal de alguém. Amém, gente? Tem um lá que eu disse, ó, se falar assim contigo, eu já tenho embora da igreja. Tem um lá que eu falo de matá-lo, toda cobrança, vai pregar assim, vai escolher esse texto assim, vai pregar assim, vai seguindo o que eu estou falando. Ah, é porque eu quero, não, porque eu quero o bem daquela pessoa. Cresça, evolua, ele exerça o seu chamado na igreja. Amém, gente? A igreja não é minha, a igreja é de Jesus Cristo. Amém, gente? Então, eu peço muito ao Papai do Céu que Deus levante homens que possam também revezar isso aqui também, gente? Porque você descansar também, a gente é ser humano também. Ninguém aqui é burro de cara para estar, entendeu como é que eu vou dizer, né, gente? Também? Jesus até pediu para a gente descansar. Então, aqui o sétimo dia tem que descansar, porque ninguém é de ferro. Amém, gente? Então, o pastor também não é de ferro, é de tecido. Então, só não dá. Amém? Sozinho também não dá. A obra não se faz com apenas o pastor, se faz com todo mundo. Amém, gente? Uns vão ter mais responsabilidades, outros vão ter menos responsabilidade, mas a obra todo mundo vira, todo mundo se empenha, cada um naquilo que Deus propôs para fazer, é chamado corpo de Cristo. Amém? Nem eu posso falar que não precisa do irmão, mas que ele não tem tanto serviço na igreja, ele precisa dele, como aquele que faz muita coisa, ele precisa dele. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Vamos falar de leitura pública da palavra. Eu não me liguei do nome, não foi? Não desliguei tu não, deixei tu trabalhando. Terra seca. Amém? Amém. Vamos aí. Clamam os justos e o Senhor os escuta e o livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva de espírito oprimido. Muitas são as aflições de quê? Do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e os que nele confiam, nenhum será condenado. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu evangelho. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, derrama graça sem medida, Pai, no meio da tua igreja. Que o Senhor haja da sua misericórdia para com todos aqui. Obrigado pela oportunidade de estar anunciando tua palavra hoje à noite para o teu povo. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Receba, tá? Sim, como eu falo, eu não fico muito alegre com isso não, me entristece muito, tá? Mas quando Paulo pede aquelas características ali no 1 Coríntios 3, 1 Timóteo 3, o pastor deve agir daquela forma, tá? Por mais que não seja aquele, tem que se esforçar para viver aquilo, amém? Porque ali mostra assim, um aspecto bem preciso, mas tem que se esforçar para viver aquilo ali, amém? É se mostrar um arrependido, amém? Isso que é o essencial para a fé cristã. Para finalizar hoje aqui, né, sobre por que as nossas orações não são respondidas, maravilha, né? Por que não é respondida? Um dos pontos, né, que a gente acabou de ler aqui em Salmos é: clamam os justos e o Senhor os escuta. Esse é um dos pontos principais para que você entenda que Deus é aquele que escuta as nossas orações. Amém, gente? Clamam os justos. Você se acha justo? Ou não? Sim, diga sim, me acho justo, pastor. Mas quando você falar nesse ato de justiça, você nunca confia em você.
Por exemplo, pastor, eu sou justo, aí você olha para suas obras. Não, pastor, eu sou justo, carrapicho, sou uma pessoa sincera, digo na cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente fala da justiça e ser justo no aspecto bíblico, quando Deus diz, vocês são justos, é porque alguém morreu no nosso lugar para nos declarar de forma justa. Quem foi que fez isso? Jesus. Então, quando diz, clamam os justos e o Senhor os escuta. Então, o texto diz que Deus só escuta os justos. Amém? Por que, pastor, Deus só escuta o justo? Porque no verso 21 diz, a desgraça matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Mostra-se de que o ímpio ele tem o seu lugar diante do Senhor. E o ímpio ele tem o seu lugar de condenação diante do Senhor. E o justo também tem o seu lugar diante de quem? De Deus. Mas o que é que o justo tem a ver com tudo isso? É que Deus resgata a alma dos seus servos. Olha o verso 22. E os dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, quando a gente fala do aspecto que Deus não responde às orações, é que, infelizmente, tem pessoas que, mesmo estando na posição de justos, agem como ímpios. Como assim, pastor, agir como ímpio? O ímpio vive como não se existisse um Deus. Você concorda comigo? Nós que somos cristãos, nós não vivemos nessa posição. Nós vivemos ciente que existe um Deus e nós iremos prestar contas. Isso é muito sério. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos prestar conta. Às vezes até palavras que saem da nossa boca estarão diante de nós no dia do julgamento. Até os nossos pensamentos vão estar diante do Senhor naquele grande dia. Então você vê que o cristão ele tem que saber o que ele fala, tem que saber o que ele pensa. Amém? Até quando você sente uma raiva, um ódio de alguém, a ponto daquele ódio dizer, eu queria que fulano morresse, você já matou no seu coração a vida disso. Um cristão faz isso? Não. Mas às vezes a gente se comporta como um ímpio. Isso que nos faz rever a graça de Deus. Amém, gente? É a graça. Você vê que você se comporta às vezes como um tal, um ímpio. Mas a graça soberana de Deus recai sobre sua vida. E nós conhecemos como misericórdia. É um favor imerecido de Deus que a gente não merece. Porque aqui a gente está vendo a bondade de Deus. Em que aspecto, pastor, a gente está vendo a bondade de Deus? Que Deus escuta as nossas orações, o nosso clamor. Quem já clamou aqui? Porque clamar é um ato de se quebrantar. Às vezes você grita diante do Senhor. Ah, pastor, mas... Não, eu sei que Deus não é surdo, mas às vezes a sua expressão é de desespero. E a Bíblia diz que quando a gente entra nesse estado de desespero, Deus escuta as nossas orações, o nosso clamor. Mas às vezes nós temos que entender uma coisa. A resposta de Deus às vezes é diferente da nossa expectativa. Você pode clamar ao Senhor, você pode estar desesperado diante de Deus, mas Deus nunca vai responder segundo as nossas expectativas. Às vezes Deus vai fazer algo na sua vida que você não está pronto para aquilo. Que sentido, pastor? Eu pensei que ia ser diferente. Eu pensei que ia ser assim. Mas o Senhor livra-nos de mal. Oração do Pai Nosso. E existem pessoas na sua vida que é mal. Só tira. E às vezes você não queria que aquela pessoa saísse da sua vida de nenhum jeito. Deus não responde as orações conforme a gente muitas vezes quer. E às vezes a gente tenta subjugar o Senhor conforme aquilo que a gente quer. Eu quero que seja assim. Então a minha oração às vezes ela é muito enganosa. E a gente ora com uma mente muito cheia de ilusão. Já esperando que Deus haja daquela forma como você está orando ali naquele momento. Você tem que orar com o coração disposto a entender, Deus, a tua vontade e prevaleça. Eu estou disposto ou disposta a compreender que se não for desse jeito que eu estou imaginando, se for diferente, eu irei descansar na tua presença. Porque o texto deixa muito claro, clamam os justos e o Senhor escuta. A bênção aqui não é se Deus vai fazer a nossa vontade ou não, ou algo do tipo. É que Deus já escuta. Mostra-se a graça de Deus. Porque nós estamos na grade daqueles que são justos e justificados pelo sangue de Jesus. E o véu rasgou. O véu rasgou. E a Bíblia diz que nós podemos entrar na presença do Senhor com ousadia por causa do sangue de Jesus Cristo.
É por isso que quando você chega desesperado diante de Deus, Deus escuta a sua oração. Mas não quer dizer que é pelo fato do seu desespero que Deus vai fazer aquilo que você quer. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Deus, eu quero que o Senhor haja assim. Não. Muitas das vezes, Deus não vai fazer aquilo que a gente muitas vezes quer. Porque Deus, Ele não faz aquilo que a gente muitas vezes acha que está precisando. Porque às vezes você acha que precisa de algo, mas é sua morte. É o seu precipício. Quantas pessoas você já conhece de relatos de pessoas inúmeras vezes que pediram uma moto a Deus por um carro, Deus morreu num acidente para quebrar o carro. Não estou dizendo que isso é uma regra. Não é isso. Poxa, você regra, orou, morreu. Não, não é isso. Mas tem casos que sim. A moto foi a sua própria destruição. Amém? Seu carro foi sua própria destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? O tempo de Deus é perfeito, tá? Deus nunca se apressa, mas nunca se atrasa, disse João Calvino. Deus nunca está apressado para fazer a sua vontade prevalecer na nossa vida, como Ele também não se atrasa. É um equilíbrio que a gente tem que buscar. Amém? Eu não posso iniciar uma oração hoje porque eu estou desesperado ou desesperado e quero que as coisas se movam. Não, não é assim que as coisas funcionam. Amém, gente? Às vezes, quando Deus está trabalhando, porque Deus quer mudar todo mundo que está ao seu redor. E mudança requer o quê? Amém? Porque às vezes você vê pessoas que têm coração duro. Você ora, mas aquela pessoa tem um coração duro, perverso. Você tem que continuar pedindo a graça de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor. E lembre-se, Deus não vai responder da forma como você quer. Amém? Porque tem pessoas que a gente às vezes vai se importunar em oração, orar, mas lembre-se, a salvação não depende de você. Depende de quem? De Deus. E nós já entendemos, segundo Romanos 9, que Deus salva quem quer. E meu coração ele tem que estar muito recheado da palavra para compreender as vontades do Senhor. Entender que aquela pessoa pode ser salva como aquela pessoa que não pode ser salva. Eu não sei, mas o meu papel é orar, é clamar, é ajudar, é acompanhar, é pregar, é anunciar, porque também eu não sei. Amém? Deus é muito bom. Deus às vezes tem propósitos maiores na nossa vida. Deus pode usar a espera para nos moldar, amadurecer, ensinar a nossa dependência dele. Amém, gente? É isso que você tem que entender. E às vezes quando Deus nos coloca naquele canto da espera, que a gente não gosta disso, é porque Deus está nos ensinando. Deus está nos mudando. Às vezes você tem muito problema com esperar, você não gosta de esperar, você se sente muito incomodado com a espera. O que é que Deus faz com você? Ele faz esperar. Pastor, eu odeio esperar. E Deus fala, pronto, é nisso que eu vou trabalhar. Porque a falta da paciência é um fruto de quê, gente? Do Espírito. Quando você falta com paciência, é sinal que esse fruto tem que estar sendo moldado em você. Porque é uma evidência do Espírito Santo na sua vida. Amém, gente? Domínio próprio. Uma vez eu conversei com uma pessoa esse dia, eu disse, ó, nem tudo que é para se falar, a gente fala. Hora do meio? Por que, pastor? Porque ele disse que uma resposta branda, a resposta tola, suscitei. Você pode estar certo, mas no momento errado, na hora errada, você não pode falar aquilo que você acha que é verdade. E às vezes é uma verdade sua. A verdade sua ela vem muito recheada de. Ele é uma coisa assim de forma muito particular. E aí que está o erro. Mas por que está o erro nesse sentido? Porque toda vez que eu ajo segundo a minha carne, minhas emoções, eu só faço ferir pessoas. Machucar pessoas. E o nosso papel não é esse. Né? O nosso papel não é ferir pessoas. O nosso papel é resgatar pessoas. Amém, gente? Pastor, mas eu vou deixar de dizer a verdade. Não, a verdade da palavra ela tem que ser dita. E ela vai ferir automaticamente. Amém, gente? Porque pessoas que muitas vezes a gente ama estão num campo de pecado tão grande que quando a palavra chega, a palavra é santa. E onde tem santidade, tem luz. E onde chega a luz, dissipa as trevas. E pessoas vão se incomodar. Eu não posso negar de dizer às pessoas a verdade da palavra. Mas eu não posso dizer às pessoas aquilo que eu acho, que eu penso segundo a minha própria carnalidade. Amém? Por isso que muitas das vezes a nossa oração é olhar para nós. E Deus molde a mim mesmo, me transforme. Amém, gente? Porque às vezes a gente está orando tanto pelas pessoas que a gente está se esquecendo de orar por nós.
de analisar a nossa própria vida, fazer uma autoanálise e dizer para nós mesmos da seguinte forma: Deus, muda-me essa característica de mim que é perversa, que é inútil, que é imunda. Às vezes nós temos que expressar isso ao Senhor, porque nós estamos orando a um Deus que escuta o nosso clamor. Não estamos orando a um Deus que eu escuto quando eu quero. Não, quando Deus coloca aqui na graça, quando os justos vêm até mim e clamam, eu escuto eles. E você, quando confessou a fé em Jesus, que o Espírito de Deus selou em você para o dia da redenção, essa graça, você automaticamente foi declarado justo diante do Senhor. O sangue do Cordeiro purificou você de todos os seus pecados, não há mais condenação nenhuma para você. Então, quando você clama ao Senhor, você clama diante do sangue do Cordeiro, você tem o direito, a ousadia de entrar no santo e dizer: Senhor, eu estou aqui porque teu filho pagou um alto preço por mim, não sou nem digno, mas o Senhor me declarou justo por meu filho. Me ajude, tenha misericórdia de mim. É isso que muitas vezes falta na nossa vida. É essa autoanálise de entender que a graça de Deus, ela sobrepõe tudo. Eu estou falando de tudo mesmo, amém, gente? Deus livra os justos. E o texto que diz: clama os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as suas angústias. O que é angústia, gente? É uma coisa às vezes ruim dentro de você. Às vezes há dúvida dentro de você. Às vezes há pecado dentro de você. Há o que muitas das vezes? Às vezes você não se perdoou. É uma angústia, você concorda comigo? Tem pessoas que não se perdoam por nada nesse mundo. Tem pessoas que se cobram demais, até além daquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Aí você entra onde? Você entra num campo da religiosidade, que é pelos seus méritos, o perdão por aquilo que você faz, por aquilo que você pode fazer, por aquilo que você pode oferecer. Isso é uma pessoa religiosa. Amém, gente? Pessoa religiosa, tudo é do diabo. Amém? São pessoas religiosas. Tem pessoas que, se você não fizer isso, você é do diabo. Se você não viver assim, você é do diabo. Você vê que são pessoas religiosas, são pessoas que acham-se autossuficientes para a salvação. Amém? E nós temos que entender que Deus livra de nós a nossa angústia. Qual é a angústia que está no nosso coração? Você já parou para perceber qual é a angústia no seu coração? Às vezes são várias, mas você já conversou com o maior psicólogo de toda a história, chama-se Deus, seu Pai. Isaías diz que ele tem nas suas mãos o nosso nome. O texto diz: mesmo que uma mãe venha se esquecer de você, eu, o Senhor, nunca vou me esquecer de você. É esse Deus que servimos. É esse Deus que chega por discípulos e diz: eu não deixei vocês órfãos, eu voltarei, vocês não ficarão abandonados, porque deixarei o meu Espírito em vocês, eles vão guiar vocês em toda a verdade. Nós não estamos jogados nesse mundo, nós não estamos abandonados nesse mundo, nós não somos uns filhos sem pai, nós temos pai, ele se chama Deus. Por isso que quando você diz Pai nosso que está no céu, você está chamando ele de pai, porque você tem todo o direito. A herança foi lhe dada na cruz do Calvário. Converse com seu pai. É um filho, quando ele está desesperado, o que é que ele faz? Ele busca quem? Conversar com quem? Pai, o senhor pode me ajudar? Quem nunca, hein? O senhor pode dizer uma ideia real. Dê 50 conto aí, pai, para mim jogar uma bola ali, comprar um negócio. Quem nunca? As minhas filhas do mesmo jeito. Porque eu vi um negócio, o senhor pode ver para mim, o senhor pode comprar. Elas buscam quem? Por que elas buscam o pai? Porque tem segurança naquilo que ela vê. Você tem segurança em Deus e nas promessas de Deus ou não? Às vezes a gente acha que não. Que às vezes bate um desespero na gente. Deus pode morrer, a gente só pode morrer. Descansa o coração. E é por isso que Deus escuta o teu clamor e livra você das suas angústias. Já conversou com Deus suas angústias? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar aquilo que passa no coração delas. Amém, gente? Eu entendo que às vezes, sei lá, é vergonha, falta de confiança, enfim, tem muitos aspectos, mas trate-se em Deus. Amém, gente? Trate-se em Deus. Comece a conversar com o Senhor. Comece a ter hábito de dizer: Deus, meu coração está assim. Estou angustiado. Preciso da tua ajuda, Senhor. Me ajude. E tem coisa na nossa vida que só vai chegar quando você se consertar. E só vai te ajudar a se consertar com a parte do Senhor. Por isso que muitas das nossas orações não são respondidas. Ele não tem maturidade para receber aquilo que Deus às vezes quer nos dar. E Deus tem misericórdia de nós.
Tenha misericórdia de nós. Diz que perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado. Você tem coração quebrantado? O que uma pessoa tem coração quebrantado? Eu vou explicar a você, você vai ficar chocado. A pessoa que quebrantada, que Deus está querendo dizer. A pessoa que não é orgulhosa, consegue rever quando a pessoa está errando nisso. Significa cara feio, birrento. E tem pessoas que não podem ser cobradas, tem pessoas que não podem ser cobradas de jeito nenhum. Tem pessoas que não podem ser cobradas. E quando você está envolvido no reino de Deus, é cobrança todos os dias. Todo dia Deus cobra a mim e cobra a você. O Espírito de Deus, quando está dentro de nós, sempre nos cobra. Se você não gosta de ser cobrado, tem algo errado com você. Porque esse reino converge no governo de Deus. Para fazer parte desse governo, você tem que se moldar às leis daquele governo que Deus assim estabeleceu, que é o reino dos céus. O reino de Deus. Nós estamos aqui reino. Então o texto diz assim de forma: os livres de toda angústia, peçam ao Senhor dos que têm o coração quebrantado. Porque o coração quebrantado é uma pessoa que reconhece seus defeitos, reconhece suas falhas. Amém, gente? É porque a gente que é uma capa na nossa vida, né? Que é uma capa na nossa vida, que a gente acha que nós somos perfeitos. E às vezes a gente se cobra tanto que daqui a pouco você vai surtar, viu? Você vai endoidar com isso. Mas, pastor, eu tenho que me cobrar. Você tem que se cobrar, mas dentro das suas próprias limitações. Não ir além daquele que a Bíblia manda você fazer. Porque às vezes a gente quer se moldar tanto aquilo que o povo vai achar. Você não pode viver de acordo com o que o povo acha. Tem que viver de acordo com o que a palavra diz. Ah, pastor, mas vão se escandalizar. Eu não tenho culpa se uma cultura evangélica colocou no meio do povo um bocado de coisa que nem bíblico é. Eu tenho culpa disso aqui. Mas e quantos, vou entrar aqui no detalhe para que você entenda um aspecto, para que você pare com isso. Mas quantas pessoas ainda acham que comer comida típica é do diabo? Quantos crentes ainda têm essa mentalidade? Achando que você está ali fazendo uma festa pagã. Quem está fazendo molesta de festa com ninguém? Eu estou com minha família, estou me alegrando com minha família, tenho comunhão com minha família. Se quem quiser entregar para o diabo, que entrega, eu não estou entregando. Amém, gente? Eu vou comer o milho, quem quiser mandar para a mãe para me manda também, eu como também. Amém? Mande, pastor, eu como milho com você, eu como pamonha com você. Tá? E me escuta não dá certo. Amém, gente? Negócio bom também. Não é, pastor, o diabo, tu vê diabo naquela música. É isso mesmo. Vocês entendem já da mentalidade? Muitas das vezes antibíblica, isso é história, isso é antibíblico, gente. Porque tudo que Deus faz é bom. Quem perverteu foi Satanás. Eu até postando, até eu coloquei até se vamos cutucar os religiosos, né? Tem filmes históricos, eu botei vou rolar. Vai ser pro Bíblia e daqui a pouquinho o diabo com tudo. Esses caídos. Por que o pastor só faz isso? Porque o povo vive dentro de uma caverna e quer que você viva também. Eu não estou mandando aqui ninguém ser libertário não, e libertino não, porque tem crente que é libertino. Se a hora da marcha, daqui a pouco ele quer estar aí na festa, né? Nas festas. Eu estou falando, não é isso não. Eu estou falando, você está com a sua família, tem um momento de comunhão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai ter um feriado, faça ali, bota para assar o milho, bota para coma mesmo, bota para quebrar. Tem dinheiro para comprar carne, compra. Assa a carne e come com sua família, escutando uma boa música. Isso não é pecado. Não é pecado, é um momento de comunhão, de se alegrar, de rir, se abraçar, ficar até de manhã, se possível, me chama também. Amém, gente? Aí fica, o diabo, pronto, viva com ele. Você está falando, já viva com ele na sua casa, né? Fique com ele lá, ele abraça você, deite com você no sofá, coma com você. Comigo ele não está aqui, eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu estou convergindo tudo para a glória. Se você está vendo o diabo aqui, o problema é seu. Se não é dele, então o problema particular é seu. Viva a sua vida, meu irmão, eu vivo a minha vida. Tá bom? No final a gente vê o que acontece. Amém, gente? Tudo que a gente fala aqui tem respaldo na palavra de Deus, gente. Amém? Tem respaldo na palavra. Não é mandando ninguém ser libertino, porque existe crente libertino? Existe. Porque Paulo não usei a vossa liberdade para dar ocasião na carne. Existe crente assim. Você diz uma coisa que pode, pronto, aí ele fala longe da vida dele. Não é isso. É ter equilíbrio em tudo na nossa vida. Buscar o equilíbrio, amém, gente? É isso que o cristão faz, amém? Toda época começa o tumulto.
Sim, mas agora não é mais não, Pedro. Ninguém faz mais festa com Satanás não. Antes fazia mesmo, fazia com fogo, hoje não mais. Amém? É ver um bocado de crente. Não conhece as escrituras. Não sabe nada de cosmovisão cristã, nada. Você não sabe nada disso. E vem dar palpite. E tu deve fazer na tua vida. A pessoa tu manda de mim. Manda de mim. Aí tu vai tirar da minha boca mesmo. Você tá o nome daquele que é bom que vem com leite dentro? Como é que as bolinhas assim? Munguzá. Quem tá ao vivo aí, que a gente fizer munguzá, por favor. Ô Jesus, mas chega para aí, ó. Até o. Oh, aleluia. Ô munguzá maravilhoso. Então, pô, para. Você vai comer munguzá lá com a tua família, tá lá, você sentado, rindo, conversando com uma boa música. Amém? Ninguém vai aqui escandalizar, amém? Fazer isso na rua. Não, tá com sua família reservada, fazendo comida. Não pode nada disso, gente, pelo amor de Deus. Aí o povo fica colocando o diabo. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que tirar às vezes isso da nossa vida e parar dessa ideia. Pronto, uma coisa que eu estava conversando com algumas pessoas, fizeram um churrasco, me chamaram, vou. Eu não vou não, velho. Me chamaram, segunda-feira, né? Que vem, essa, a outra, né? Para ter o churrasco. Não vou? Não vou não, porque não vou, deixa que eu boto até a música. Pode ficar comigo, que eu cuido do som. Oxe, mas tá conversando. Eu disse aí, cristão, né? Assim vai. E as pessoas acham que a gente temos que parar com isso. Não, porque, olha, eu não vivo segundo o que os outros acham, eu vivo segundo a palavra de Deus, amém, gente? O que o outro acha, para mim pouco importa, porque eu estou seguindo a palavra de Deus, amém, gente? Aí eu vou dizer, não, pastor, gente, não é só eu que penso assim, não. É milhares, dezenas de teólogos que pensam que um outro vai pensar diferente. Tem problema particular de quem? Deus. Amém? Ele não pode dizer e deixar que o ímpio diga em nossa vida. O ímpio gosta disso. Ei, você é crente, pode fazer isso, mas quem é tu? Quem é tu para fazer o que vai fazer? A pessoa joga para ele a responsabilidade, não está isso na Bíblia. Não fala que tu não sabe. Não fala que tu não sabe, vai passar vergonha. Eu faço tu passar vergonha. Entendeu, gente? E faça com vontade, gente. Porque o povo agora, que crente agora não pode fazer nada. Tire isso da sua cabeça, amém, gente? Tire isso da sua mente, no nome de Jesus. Você é livre, mas cuidado nos ambientes onde você vai. Amém? Cuidado. Ambientes que não cabe a gente, vamos supor, uma balada. Você vai estar lá no meio da balada. Não tem lógica, gente. Amém, gente? Quando eu falo disso, eu falo com sua família, pessoas que você tem comunhão. Amém? Na sua casa, sem risco, sem nada de tiro, de bala, de nada, de estar em casa até corrigiar um tiro, né? Na sua casa, comendo churrasco, comida, um balcãozinho. É de Deus, sabe? É de Deus também, amém, gente? Aí você consegue ver como as pessoas estão distantes das escrituras, porque uns dizem o seguinte, é pagão, né? Você já viu pessoas que é pagão? Então tá bom, não comemore aniversário. Aniversário também é pagão, não faça bolo, não faça nada, é pagão também. Mulheres que sonham em casar e entrar de noiva também não vai mais entrar de noiva na igreja, porque é o quê? Pagão, é uma cultura pagã também. Muro, já viu a casa que tem muro? Muro na frente da sua casa. Bom, é um ato pagão. Cristãos que é cristãos, antigamente não podia ter muro, porque muro era um ato pagão na Idade Média. E agora? Natal e Ano Novo. Natal seria muito mais pagão do que o São João agora. Ano Novo de branco, não sei o que. Gente, é misticismo. Tem crente fazendo. Mas é errado passar de branco? Não. Eu gosto de passar de branco. Você vai passar de branco? Passa de branco. Só não vai dizer bater paz ano que vem. Não, isso é misticismo. Amém? É o equilíbrio em tudo. Amém, gente? E a oração serve para isso. Você tirar você desse mundo religioso que você acha que religioso é esse. Por obras. Por mérito. Amém? Você deixa de estar com sua família, deixa de ser besta. Excede de ser besta. Você... Gente, eu lembro de mim no começo. Meu Deus, quando eu lembro que fui fazer, eu faço, meu Deus do céu, que pior que isso que eu faço, deixar de estar com um familiar, com um amigo, conversando, rindo, se alegrando.
que era do diabo. Aí você acaba perdendo as pessoas de perto de você, tirando as pessoas de perto de você. E não é isso que Deus quer, gente. Jesus foi para uma festa de casamento. Estava lá em Caná, pregando a palavra, e ele ofereceu e ainda deu vinho para o povo beber. Assim, Deus é comunhão, amém, gente? Comunhão. Se uma festa que você vai, você está vendo que estão ali oferecendo algo, passando, você sai dali com a educação, se despede depois, gente, vou lá, indo embora, pronto, acabou. Você está vendo que não está tendo nada, algo cultural, comida típica, oh, meu Deus. Amém, gente? Tá bom. Uma coisa que não podemos fazer é a igreja promover esse tipo de coisa, esse discórdia. A igreja é sem não com Cristo, não tem nada a ver com o outro, tá vendo, gente? A igreja não pode promover isso. Mas você na sua casa, com sua família, sem problema nenhum. Amém, gente? O povo fala isso, seja coisa, mas não, isso é negócio de um negocinho assim, né? Então existem pessoas dentro da igreja, gente, orgulhosas, tá, gente? Que não tem o coração quebrantado. E eu fico muito triste com isso. Teve uma pessoa que foi falar, não vou citar nome, né? Não posso, infelizmente. Eu fui conversar. E eu não tenho essa fala, não, filho. Meu Deus do céu. 8 pessoas estão falando, então todo mundo aqui está errado. E essas pessoas que você fala e não consegue rever o contingente, não insista. Você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Você está falando que está errado, a pessoa está dizendo que não está, ainda continua fazendo. Gente, olha, fica à vontade. Depois a gente vê onde vai chegar. Amém, gente? Cheguei para essa pessoa e disse: acabou. Eu vim com você, é só pastoral até aqui, mas a amizade de não dá. Você é uma pessoa difícil, muito complicada de lidar. Faz 9 anos que eu venho insistindo nessa mesma porcaria que você está. Você não muda, eu não vou estar morrendo por isso, não. Siga a sua vida, é crente, venha para a igreja, eu vou ajudar, abençoar, tá, mas não dá, não dá vontade de mudar você. Vou perder de tirar esse nome. E tem gente assim, e quem fica doente é quem? Do outro lado está se achando bom demais, concorda comigo? E você morrendo, poxa, eu vou morrer? Não, não vou morrer não. Vou abrir mão, fica à vontade, faça o que você achar melhor, não é? Tem que ser assim, e às vezes a gente fica com medo disso, porque o próprio texto diz: perto está o Senhor, perto está daqueles que têm um coração quebrantado, gente. Se você tem um coração quebrantado, que reconhece os seus defeitos, reconhece suas falhas, Deus está com você. Deus está com você, Deus está trabalhando em você porque você reconhece seus defeitos, reconhece suas falhas e suas limitações. Porque muitas das vezes você não vê a pessoa sendo transformada, gente. É do orgulho, gente. Por causa do orgulho, porque não se deixa ser moldado, ser transformado. Amém, gente? E o pastor, ele entra, né, na parte mais chata do jogo, que entra o pastor. Porque o pastor ele cobra, gente. O pastor ele vai lá, diz a você, quando você fica birrento, não quer ouvir o pastor, tudo bem. Entendo você tentou o seu direito, não queria ouvir ninguém. Mas também você também não tem o direito de dizer que é cristão. Amém, gente? E não existe uma birra pastoral de estar perseguindo um, perseguindo o outro, não. Amém, gente? O coque da Chico, ele fala assim, acabou o assunto. Não é tratar um melhor do que o outro. Não existe isso. Porque Deus não faz isso, gente. Diz que Deus não faz acepção de pessoas. Quem é o pastor para fazer isso? Amém? Ele, o pastor está perseguindo, falando, não existe isso de perseguição, gente. Existe pastor que pega você, acompanha você e cobra você. Quando você não quer mais cobrando, o que é que ele faz? Sai e deixa você à vontade. Se você acha que consegue lidar com as coisas só da vida, fique à vontade. Amém, gente? É assim que acabou da vida. Deus, se você quer que Deus esteja perto de você, Deus esteja na sua vida, deixe seu orgulho de lado, sua prepotência. Pare de se desfazer das pessoas e achar melhor do que as pessoas que você não é, gente. Você não é melhor do que ninguém. Seja humilde. Trate as pessoas com humildade. Abra um sorriso e trate bem. Faça com você uma mãozinha quando está atendendo ali. Um sorriso estampado, meu Deus. Boa tarde. Aquela voz não deixa boa tarde. Irmãozinho que está ali. Ele dá a chave dele na fregueira. Que maravilha, né? Entender as pessoas com carinho, com carisma. Amém? Não, pastor, nós somos só de cara feia, problema da outra pessoa. Não compete a mim, eu sou um cristão. É está o Senhor de mim. Amém?
Deus ele está perto de mim, né? Não está perto dessas pessoas. Se você não está perto dessas pessoas, você vê uma pessoa carrancuda, pessoa mal, não consegue sorrir para ninguém, sabe? O que essa pessoa vive? Já parou para se perguntar? É o reino que essa pessoa vive? Com todo mundo que você sabe abrir um riso para todo mundo, o seu semblante. Tem pessoas que têm um semblante ruim. Já viu o crente com aquele semblante pesado? Vou falar o nome da igreja, não. Tem a meta de dar uma boa tarde, né? Mas você é filho do diabo. Você tem medo do povo chamar você filho do diabo, Jesus? Não é? Eu mesmo tenho medo. Tem uns crentes que eu fico com medo de dar boa tarde. Quem me vê de short, nem que fazer tanto short, com um calor desse aqui, não tem como. Olhar pra mim assim. Vai que senhor. Uma cara que mostra se a pessoa não está no reino de Deus, gente. Porque às vezes que o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Que reino nós vivemos, né? Perto está o Senhor de nós, né? Amém? Deus está perto. O texto de quando ele salva os de espírito oprimido. Não parece só. O diabo às vezes oprime as pessoas, né? Você crê nisso? Do nada você está mal. Isso é normal? Vai orar. Do nada você está triste, gente. Tem nada, minha vida está bem, minha conta está paga. Tudo certo. Do nada eu estou mal? Vou orar. Tem algo de errado aí. Amém, gente? Vou orar. Em nome de Jesus, ajoelhe, Senhor, eis-me aqui, me ajude, me abençoe. Amém, gente? Ou se não, faça um exame, porque suas vitaminas podem estar meio estranho no seu corpo. Aí está faltando vitamina em você, viu? Aí, sente um, está meio fraco, está meio para baixo, faz um exame. Aí, voltou, testosterona na veia do homem. Já fica grandão, né? Esse negócio para vocês. Amém? Falta de carne vermelha mesmo. Paulo aprendeu a contentar-se na fraqueza, confiando na suficiência e na graça de Deus. Eu encerro esse texto. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Eu encerro esse texto. Gente, uma coisa que eu estava lendo, um livro muito importante. Meu Deus, esse livro maravilhoso. Eu li junto com o irmão da igreja, Mário Renato, e entendendo a disciplina da igreja. Uma das coisas que o pastor falou lá me chamou a atenção é que o pastor deve estipular um tempo para que as pessoas mudem. Como assim? 6 vezes, um ano? Porque ali me chamou a atenção, né? Já deixou a anteninha ligada. E quem faz essa mudança, quem? É Deus. Amém? Mas quando você está disposto a mudar, as evidências começam a ficar mais claras na sua vida. Você concorda comigo? Uma pessoa que não quer mudar, ela vai continuar do mesmo jeito sempre. Uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, você pode exortar, chamar a atenção, vai ter transformações, vai ter, como se fosse passando metamorfoses ali, fases você passando, você vai vendo o crescimento daquela pessoa. E se você não conseguir ver nenhum crescimento, aquela pessoa não quer mudar, gente. E o pastor, como ele disse, o pastor tem que deixar aquela pessoa lá quieta, sem cobrar absolutamente nada daquela pessoa. Amém, gente? E quem quer dar um jeito? Observe, quando a gente quer fazer pecadinho do guarda dos panos, a gente não dá um jeitinho? Ou não dá um jeitinho? A gente arruma todo jeito. E porque para fazer o que é bom, o que é correto para Deus, a gente não quer também dar um jeito, né? Só passar para lá. É assim, não é? E aquele me chamou muita atenção ali. É isso que temos que fazer. 12:9. Quem achou, obviamente. Então ele me disse: a minha graça basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Bem, quando você vir falar comigo e dizer que está fraco, eu quero ver como essas suas atitudes devem calar porque você disse que está fraco. Quero dizer que as nossas fraquezas nos levam para Deus. Tem gente que quando está fraco vai para o mundo inteiro. E chama-se isso é vergonha. A gente tem que cuidar com isso. E o texto diz que a fraqueza me leva para onde? Nós está perto de Deus. Eu tenho que ter cuidado com isso. Amém?
As orações, muitas das vezes, elas não são atendidas porque a culpa é nossa mesmo. Nosso orgulho, prepotência, falta de humildade, não reconhece nossas limitações, nossas falhas, a gente não reconhece as coisas. E fica difícil, gente, fica difícil trabalhar com pessoas assim. Amém? Os que têm problemas não confessam eles. Não tenho isso não. É a minha coisa, vai no médico. O médico faz uma coisa de, ó, você está com diabetes, para comer mais um pouco de doce, porque você vai se prejudicar. Qualquer pessoa diz, não. Como, meu amigo? Se quebra todinho o doce, você acaba comendo. Vamos lá com ele, sabe? Tomando ele. Pastor, ignorância. Não, gente, é porque pessoas parecem que, meu Deus do céu, parece um bocado de bebê, gente. Parece um bocado de criancinha. Eu que... Você não falou nada. Se tu falasse alguma coisa, eu vivo 24 horas no WhatsApp. Você fala agora, daqui a pouco eu te respondo. Fala agora. Não. Como é que eu vou adivinhar, criatura? Eu não sou profeta, não. Ela tá com aquela bola aí. Fulano agora caiu. Ai, meu Deus do céu. Oi, fulano. Como tá as coisas? Gente, isso é pra criança, gente. Amém, gente? Pra criança. Sabe por que eu digo? Porque eu escrito pouco que vocês ouviram já pra vocês serem o quê? Mestres. Pouco que vocês já ouviram. Não é pra estar ensinando outra pessoa. E tem neném aí, não? Tem neném. Vamos dar brincar. Amém, gente? Gente, a igreja de Tessalônica, esse cara passou 4 anos sem pastor. E Paulo plantou a igreja, saiu lá perseguido, corrido de Jesus. Aí Paulo pede para quem ir lá? Timóteo vai ver como é que está o negócio. Faz mais de 4 anos, faz tempo que eu não vou ali. Não tem pastor, não tem nada. Por favor, veja o que você pode fazer, o que Timóteo faz. Quando chega lá, tinha mais gente convertida. E ainda mais Paulo disse, vocês são exemplo, vocês são modelo para outras igrejas. Amém, gente? Deus abençoe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tudo na nossa vida. Mas que você olhe para a sua vida e não consiga ver avanço, ora ao Senhor. Só Deus pode te ajudar. Amém? Deus pode mudar a sua performance, seu jeito. Ontem a minha filha mais na frente, pai, queria ler um negócio para você. E vou ligar lá para o seu filho, pode ler, vai mandar. No final ela vai. Olha só, a metade. Olha pra cá. Vendo aqui? O povo está glorificando a Deus pela vida desse aqui. De Paulo. Por que está dizendo isso? Porque aqueles que antes perseguiam, agora professa a fé. E aqueles glorificavam a Deus por causa da vida de quem? Você vê Paulo, aquele homem rançudo, carrancudo, com semblante perverso, foi transformado. Tá vendo, gente? Aquele que perseguia, agora está sendo perseguido. Fica de pé.